Olá, pessoal! Se você está aqui, a gente provavelmente já se conhece, mas se é a primeira vez que a gente se encontra, me permita apresentar. Meu nome é Natália, eu sou estagiária de Biologia da equipe de Biologia do Colégio Três Poderes, juntamente com a Joyce Braga, que tem compartilhado esses momentos de gravação comigo. E hoje a gente vai finalizar o nosso assunto de Química da Vida, ou Bioquímica. Enquanto eu projeto os meus slides, eu quero que você me responda. Você sabe quais são as moléculas responsáveis por formar parte da nossa estrutura e ainda servir como fonte de energia? Enquanto eu projeto meus slides, eu dou uns minutinhos para você pensar. Fica aí, hein? E aí, adivinhou? Se você disse carboidratos, parabéns, você acertou. Finalizando o nosso assunto, é sobre ele que nós vamos falar hoje. Pessoal, os carboidratos são moléculas orgânicas constituídas por carbono, hidrogênio e oxigênio, ou seja, CHO, nas suas formas mais simples. É possível encontrar carboidratos mais complexos que têm, além desses elementos, a adição de nitrogênio e enxofre. Pessoal, durante o estudo de vocês, provavelmente até nos próprios PETs, vocês se depararam com esse conteúdo e outras nomenclaturas foram utilizadas. Glicídios, açúcares, sacarídeos ou hidratos de carbono são também outras formas de se referir aos carboidratos. Ainda uma outra coisa que eu conto para vocês, eles podem ser chamados também de oses. Sacarose, frutose, glicose são também elementos que se referem aos carboidratos. Eles têm funções tanto energéticas quanto estrutural. E falando sobre essa tal função energética, a gente pode citá-los como fonte de energia ou reservas de energia na forma de amido e glicogênio. São os carboidratos os responsáveis pela produção de ATP no nosso organismo. Eles colaboram fundamentalmente para que a gente consiga adquirir e produzir a nossa energia através da glicólise e da respiração celular. Observem esse esqueminha que eu mostro aqui para vocês. Todo esse processo se inicia com uma molécula de glicose. Olha aí a ose que eu falei para vocês. Uma molécula de carboidrato que se desenrola no processo de glicose, entra em um processo de glicólise, produzindo 2 ATPs, e essa mesma glicólise serve de motor para o início da respiração celular. Então, tudo começou com uma única glicose, dando origem, no final do processo, a cerca de 32 ATPs. Esse aqui é um exemplo clássico da utilização dos carboidratos como fonte de energia. Mas eu disse a vocês também que os carboidratos são reserva de energia. E como assim? Vocês já ouviram falar que a batata tem muito amido? Ou que farinha tem muito amido? É porque isso é a reserva energética da planta. O amido é uma forma de armazenamento de carboidrato para as necessidades energéticas da planta. Uma outra forma de armazenagem é o glicogênio, que funciona da mesma forma. Uma reserva de carboidrato para que, quando haja necessidade do organismo, tanto vegetal quanto animal, ela possa ser quebrada e transformada em energia para o corpo. Falando agora sobre a função estrutural dos carboidratos. O carboidrato compõe as moléculas de celulose e quitina, por exemplo. A celulose é relacionada à formação da estrutura da parede celular. Então, nessa imagem, eu quero que vocês vejam todos esses quadradinhos aqui, ó, que eu estou identificando para vocês, são paredes celulares vegetais, é óbvio.
e elas são formadas por carboidrato. Então, tá aí uma função estrutural de formação de componente que só é possibilitada pelos carboidratos. E o outro exemplo é a quitina. Quitina também são estruturas formadas por carboidratos, e a quitina é encontrada principalmente no exoesqueleto de animais, assim como a cigarra, aquela famosa casquinha da cigarra é um exemplo de exoesqueleto, mas também essa tal carapaça, né, dos insetos também são exemplos de exoesqueletos formados de carboidrato. Preste atenção, né, nessas funções estruturais. E além dos animais e das plantas, a quitina é um componente da parede celular dos fungos. Os carboidratos, então, são elementos responsáveis por diversas funções em toda a natureza. Os carboidratos, pessoal, são moléculas extremamente abundantes na natureza, abundantes no mundo, porque elas são fundamentais para o funcionamento da vida na Terra, tanto das plantas quanto dos animais. E agora contei para vocês dos fungos e também fazem parte da formação de parede celular de bactérias, aquelas, é claro, que possuem parede celular. Essas moléculas importantíssimas são classificadas em 3 grandes grupos. E esses grupos são os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Calma que eu explico para vocês. Os monossacarídeos são moléculas formadas por apenas uma unidade glicídica. E o que significa isso? Essa imagenzinha ilustra uma única glicídica. É uma formação de 3 a 7 carbonos que forma uma molécula simples e pequena. Exemplos dessa molécula são glicose, frutose e desoxirribose. Usando essa palavrinha como gancho, o que esse nome remete à mente de vocês? Desoxirribose. Espera, vem comigo. Vamos falar primeiro sobre números de carbonos, que é o que eu estava falando para vocês agora. Os monossacarídeos são formados por unidades glicídicas, isso vocês já sabem. E essas unidades glicídicas são formadas por unidades de carbono. Um monossacarídeo que tem 3 carbonos é chamado de triose. Um que possui 4 carbonos, tetrose. Um que possui 5, pentose. Um que possui 6 carbonos, hexose. E aquele que possui 7 carbonos, finalizando o máximo da unidade glicídica, é chamada de epitose. O que eu quero chamar a atenção aqui é para esse carbono, essa unidade glicídica, nessa molécula, que possui 5 carbonos e recebe o nome de pentose. Provavelmente você se lembra que pentose é uma estrutura presente na formação do nosso DNA. E é isso mesmo. Os monossacarídeos que formam pentose formam vários tipos de pentose, mas os mais importantes para nós são a pentose ribose e a desoxirribose. A ribose é aquela estrutura e componente do RNA e a desoxirribose que forma o DNA. Essa pentose é um açúcar. Retomando então e finalizando a nossa classificação de carboidratos, estão os disacarídeos. Enquanto os monossacarídeos são formados por uma única unidade glicídica, os disacarídeos comumente são formados por 2 monossacarídeos. Então, a união de 2 monossacarídeos formam disacarídeos. São carboidratos intermediários, vamos dizer assim. Eles não são tão simples e tão pequenos quanto os monossacarídeos, mas não são tão grandes quanto o próximo que a gente vai falar, que são os polissacarídeos. Os disacarídeos são formados por 2 unidades glicídicas, como eu já disse, não são muito grandes, e eles são formados de 2 a 10 monossacarídeos, tá?
ainda são moléculas intermediárias. E exemplos disso são sacarose, maltose e lactose, que é aquela molécula presente nos alimentos lácteos, derivados do leite. E por fim, os polissacarídeos, como o nome já diz, são carboidratos que possuem muitas unidades glicídicas, são grandes sacarídeos. Então, são formados por muitas unidades, principalmente a partir de 10 unidades glicídicas, mas falando a verdade a vocês, a maior parte dos polissacarídeos são formadas por centenas de unidades glicídicas. É o exemplo do amido, do glicogênio e da celulose. É por isso que os polissacarídeos são os principais sacarídeos envolvidos no armazenamento de energia. Os amidos precisam ser muito grandes, porque é através da quebra deles que você tem a liberação de energia armazenada. Uma molécula pequena não consegue armazenar tanta energia assim, mas uma grande molécula, sim, consegue. E agora, depois de ter falado todas essas coisas técnicas e biológicas ao mesmo tempo, eu quero falar para você sobre a função dos carboidratos no nosso corpo. Como eu já mencionei, os carboidratos são importantíssimos, tanto para a nossa produção energética, quanto para a nossa estrutura corporal. Então, é importante que a gente tenha uma dieta com quantidades de carboidratos suficientes para o nosso desenvolvimento e para a boa manutenção da nossa vida. Trouxe outra vez para vocês essa pirâmide alimentar e ela ilustra muito bem a quantidade de carboidratos que nós precisamos consumir. Os carboidratos são encontrados principalmente em cereais integrais, arroz, pães e massas e óleos vegetais saudáveis, óleos arroz, de pães e de massas. Então, observem que a base da pirâmide alimentar é formada por carboidratos saudáveis, que, como eu já disse, são eles os responsáveis por nos fornecer energia. Já ouviu alguém falando que é muito importante comer pão de manhã para a gente ter força durante o dia? É muito importante comer bolo e tomar café durante a manhã para que a gente tenha bom desenvolvimento durante o dia. É justamente por causa da energia que o carboidrato libera no nosso corpo. Mas prestem atenção, os açúcares do chocolate, do sorvete, dos bolos, também são carboidratos, porque todo tipo de açúcar é um carboidrato. Mas são alimentos que precisam ser ingeridos em pequena quantidade, porque junto com eles tem outros aditivos que não são tão bons para o nosso corpo assim. Como é o caso, além da dose exagerada do açúcar, a grande quantidade de óleo, por exemplo. Eles podem ser consumidos, mas em pequenas quantidades. Açúcares, doces, sal e cereais refinados e refrigerantes precisam ser consumidos em pequena dose, mas parte deles possuem bastante carboidratos. Fiquem atentos, então, para a diferença da quantidade dos alimentos. Os saudáveis precisam ser a base da nossa cadeia, enquanto que aqueles que a gente chama de besteira, alimentar, em menor quantidade. Os vegetais também, que fazem parte da maior base da pirâmide, também possuem carboidratos. Falei a vocês que muitos deles armazenam amido, como é o caso dos tubérculos. A batata, a cenoura, a abóbora possuem muitos carboidratos em sua composição e podem sim ser consumidos à vontade, além das frutas que possuem açúcares em forma de frutose em sua composição, podem sim ser consumidos e devem ser consumidos em grande quantidade, porque fazem parte do grupo dos carboidratos saudáveis. Coloquei essa imagem para ilustrar a vocês os carboidratos naturais
e carboidratos derivados. Como eu já disse, os cereais e grãos são as fontes principais dos carboidratos. Então, no trigo, milho e no arroz, aveia, centeio, cevada, estão presentes grande quantidade de carboidratos saudáveis e eles podem produzir alimentos derivados, como é o caso do pão, macarrão, dos bolos, de alguns cereais matinais e das massas em geral, que é óbvio, pelo tanto de coisas adicionadas, se tornam alimentos menos saudáveis do que os cereais e grãos. Os tubérculos, como falei a você, são reserva de amido, carboidratos fundamentais. Batata, mandioca e batata doce podem dar origem a outros alimentos que a gente consome, como é o caso das batatas fritas, tapiocas, purês, que também merecem atenção na hora de serem consumidos. E as frutas, em geral, que possuem muitos açúcares, podem dar origem também a bolos, doces e tortas, que também precisam ser consumidos com atenção. Pessoal, espero que esse resumo rapidinho tenha servido para vocês de alguma forma e que vocês lembrem de mim sempre que alguém falar sobre carboidratos. Qualquer coisa, vocês já sabem, podem me contactar através do meu e-mail profissional e a gente se vê em breve.